E aí, pessoal, estamos começando mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé, às exatas 3h25 da tarde do dia 4 de março de 2022. Hoje, num programa muito especial, com o presidente da Cruz Vermelha aqui do estado do Ceará, né? Alan Damasceno, que acabou de chegar aqui para conversar com a gente. E a gente vai bater um bate-papo, a gente falar um pouco sobre esse conceito da Cruz Vermelha, como foi que surgiu, como foi criado e qual a importância de ser presidente da Cruz Vermelha do estado do Ceará, ou enfim, os avanços, como é que tem sido. Primeiro, a gente quer entender um pouco, que o senhor fale um pouco sobre a criação da Cruz Vermelha, a missão dela, para que serve, como foi criada. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos amigos aqui da Rádio Vovó Dedé. Uma satisfação saber que essa emissora jovem, com uma linguagem jovem, com uma ideia jovem, já está começando, mas trazendo realmente o que há de mais nobre da informação, que é justamente isso, né? Trabalhar com clareza de ideias, trabalhar com a compreensão pontual, e é isso que nós precisamos. Para vir mais para cá um pouquinho, né? Isso. Tá ótimo. E é isso que nós precisamos fazer, né? E eu parabenizo desde já a toda a direção da casa. A Casa de Vovó Dedé, ela tem um pouco de tudo, né? É rádio, é TV, é música, é oficina, é música, é estúdio, ela é tudo e muito mais, né? É até uma frase bacana da gente dizer que a casa literalmente é grande. É uma casa grande, né? Muito. Grande em todos os sentidos, no sentido das ideias, no sentido do campo da imaginação. Então, muito bacana estar aqui. Mas, indo direto ao ponto, direto ao que interessa, a Cruz Vermelha é uma instituição que surge justamente para entender esse contexto, né, dos conflitos humanos, né? Seja a questão dos conflitos armados, sejam essas grandes tragédias que a humanidade ultrapassa ao longo da sua história, e mais uma vez a Cruz Vermelha se reinventa para tentar buscar esse caminho. Nós surgimos em 1863, tem uns aninhos atrás, né? E durante todo esse processo aí de criação da instituição, de compreensão sobre quem somos, o que fazemos, qual a nossa meta, a Cruz Vermelha compreende com bastante responsabilidade qual é a sua atuação no mundo. Nós estamos presentes no mundo inteiro, são mais de 190 países onde a Cruz Vermelha atua, e sempre com os seus princípios fundamentais. Tudo que a gente vai fazer tem que ter princípio, né? E nós temos princípios já pré-estabelecidos, que são o princípio da humanidade, o princípio do voluntariado, que é o que nos move, né? O voluntário é a principal peça dessa engrenagem que é a instituição Cruz Vermelha. O princípio da universalidade, nós estamos presentes no mundo todo. O princípio da unidade, né? Essa unidade é o que nos fortalece na atuação aqui no país. O princípio da independência, nós atuamos, seja com quem for o parceiro, empresa, poder estatal, mas independente do cenário, a Cruz Vermelha mantém sempre a sua independência daquela cena, seja qual for a missão. Então são princípios que nos garantem essa interação com a população e esse resultado direto. Princípios importantes como a neutralidade. Sim. Essa neutralidade ela é fundamental para situações de conflito, né, para a situação de interesse entre nações. E, por último, o princípio da imparcialidade. A Cruz Vermelha ela é sempre imparcial no objetivo das suas ações, sem fazer diferença de raça, de cor, de credo. Isso é importante para que, na essência, não percamos, durante toda essa caminhada, a identidade de quem somos. Então, hoje, vocês veem, esse símbolo aqui, a Cruz Vermelha, num fundo branco. O que é uma instituição de saúde? Assim como a Casa de Vovó Dedé, que tem muitas atribuições, a Cruz Vermelha também, desse mesmo modo, faz muita coisa. A Cruz Vermelha atua no campo de batalha, fazendo resgate, atuando ali no conflito armado, levando donativos, medicamento, mas também atua em outra frente, voltado a desastre, voltado à prevenção de áreas de risco. Então, assim como a casa, nós jogamos nas 11 e estamos ali para fazer o gol, responder como a população precisa. Esse é o nosso intuito.
trazendo um pouco de curiosidade sobre a cruz vermelha, fala um pouco pra gente qual é o significado desse símbolo, dessa cruz vermelha e, enfim, nesse fundo branco. Eu já gostaria de desmistificar um pouco a ideia do que é colocado sobre o símbolo, mas que não representa. Né? Isso não é um símbolo religioso. Não tem nada a ver com o símbolo da cristandade. É a cruz, porque faz alusão ao cristianismo. Não. Esse é um símbolo, essa característica dessa logo, né? É um símbolo que representa a inversão da bandeira da Suíça. A bandeira da Suíça é uma cruz branca sobre um fundo vermelho. E o fundador da Cruz Vermelha, o Jean-Henri Dunant, que era suíço de origem, né? Ele nasceu em Genebra e ele resolve homenagear a Cruz Vermelha, criando esse símbolo, homenageando a bandeira da Suíça, seu país de origem. E criou aí o movimento internacional da Cruz Vermelha, baseado em toda a legislação internacional que se seguiria depois e toda a compreensão voltada a essa legislação do que seria a Cruz Vermelha Internacional. Mas isso tudo surge através desse símbolo, né? Sim. Que ganharia outras reformulações ao longo dos anos, com o advento também da chegada da Liga Árabe. A Liga Árabe não utilizaria o símbolo da cruz, mas sim um símbolo próprio, que é o crescente vermelho. Depois Israel também viria compor o movimento internacional e utilizaria um terceiro símbolo, que é o cristal vermelho. Esses três símbolos são os símbolos de reconhecimento, de identidade da Cruz Vermelha, do movimento como um todo. Bom, a gente, só para, enfim, continuar um pouco no contexto, a gente conceituou um pouco a Cruz Vermelha, mas entrando no seu cargo, no cargo de presidente da Cruz Vermelha no estado do Ceará, fala um pouco pra gente como foi que o senhor começou, como foi a atuação, como foi o processo de começo ao fim. A Cruz Vermelha é encantadora, né? Se a gente pudesse aqui elencar qual é o melhor ponto, qual é a melhor ação, ficaria muito difícil, porque é uma instituição realmente encantadora que você se apaixona logo de cara. Quando eu cheguei na organização, né, eu fui convidado pelo presidente Júlio Caus, que hoje é presidente nacional da Cruz Vermelha e que já foi presidente aqui no Ceará, e ele me fez esse honroso convite de ombreá-lo na instituição, né? E eu fui ingressar como secretário-geral, depois fui secretário executivo da instituição, fui diretor financeiro, vice-presidente e agora, por último, presidente da instituição. Então foi um caminho trilhado, né, com muita responsabilidade. Eu digo responsabilidade porque é uma marca que é anterior a mim, né? Sim. E vocês me veem hoje como presidente, né? E pensam assim, é algo distante, intocável, né? É algo distante dessa realidade da juventude. Mas eu tenho 31 anos. Então isso mostra que a juventude precisa sim tomar o seu lugar. A juventude precisa tomar as rédeas do seu próprio futuro. E nós pararmos com essa conversa de dizer que esse é o país do futuro. Não, esse é o país que se faz no presente. E esse presente será construído através de um movimento de juventude. Isso tem que estar muito claro para todos nós, né? Assim como é para mim, eu creio que seja para vocês também, e para quem está nos acompanhando agora. Isso tem que ser uma verdade. A juventude pode mais. E hoje eu estou como presidente, é um símbolo também de juventude. Estou hoje como presidente mais jovem da Cruz Vermelha no Brasil, dos presidentes estaduais. Outro movimento importante aqui, que o presidente nacional da Cruz Vermelha brasileira também é o presidente mais jovem das Cruzes Vermelhas no mundo todo, né? Então, isso mostra realmente que é um movimento bastante simbólico, né? Importante, porque coloca a juventude no cerne da questão. Não aquela juventude de 50 anos atrás, que teria que dizer, eu vou ver com meu pai, eu vou ver com a minha mãe, sim, eu não sei sim. se posso, não sei se devo. Hoje a juventude vai e faz. E o melhor, faz bem feito. Isso é fantástico, né? Parece que a tecnologia também, que atrai muito mais o jovem, que é muito mais clara para o jovem, parece que coloca o jovem como senhor da sua própria decisão, como senhor do seu próprio futuro. Isso é importante,
Porque antigamente a gente falava, o que você vai ser quando crescer? Eu acho que você é aquilo. E quando chegava na hora da decisão, você acabava não optando por nada que sonhou quando achava que deveria ser necessário fazê-lo, né? Então isso é importante, mostrar que o jovem está no seu caminho, trilhando a sua vontade e fazendo aquilo que julga ser necessário. Muito bacana. Agora eu gostaria de entender um pouco mais qual a função de um presidente da Cruz Vermelha e se há uma diferença entre um estadual e um nacional. São as prerrogativas do mandato, né? O presidente estadual, ele vai cuidar das atribuições da jurisdição do estado do Ceará, né? Responde aqui por um ente federado, né? O presidente nacional, ele vai responder por toda uma sociedade nacional. A atuação, ela é presente em todo o território nacional, então responde por todo um país, né? É realmente um conjunto grande de ações e de filiais estaduais e municipais que são regidas por uma política institucional de caráter nacional. Isso é importante, né? A atribuição do dia a dia de um presidente, ela tem a sua parte bacana, né? De vir aqui falar com vocês, mas também tem um lado que é um pouco mais chato, que é meramente burocrático, né? De você despachar documentos oficiais, ter o lado da reunião do planejamento diário, de despachar com os nossos coordenadores, de criar realmente uma agenda institucional positiva para que a Cruz Vermelha possa funcionar aqui no estado. E isso é um pouco mais lento, são tomadas de decisões um pouco mais burocráticas, né, de resolução de problemas, de documentação, de atribuições estatutárias, de atribuições institucionais. Isso é o lado do dia a dia, né? A atividade ordinária da Cruz Vermelha seria essa, ligado ao gabinete da presidência. Mas tem um outro lado, que ele é muito mais prático, é muito mais emocionante, que é quando a gente carrega uma cesta básica, vai entregar para uma família que não tem o que comer, quando a gente pega ali um kit de higiene pessoal, entrega para uma pessoa em situação de rua, quando a gente pega aquela sopa quentinha e vai deixar ali numa praça onde as pessoas não tinham o que jantar naquela noite. Esse lado, eu acho que é o lado mais importante, que é o lado operacional, é o lado do corpo a corpo, realmente é quem está ali na frente, fazendo o trabalho acontecer, né? E o presidente tem que se dividir nessas duas questões, né? Mas eu diria que para vocês, sem medo de errar, uma grande verdade. Mais importante do que o presidente, mais importante do que o lado burocrático da instituição, é quem está na ponta, como voluntário, fazendo a coisa acontecer. Sim. Que é aquele cara, que é aquela senhora que saiu de casa despretensiosamente com o único intuito de servir e fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o maior pagamento. Eu tenho até falado em algumas entrevistas, né, sobre o papel do voluntário e por que o voluntário não ganha, por que o voluntário não recebe remuneração para isso. E eu tenho uma explicação, né, até conversando com um amigo, certa vez ele me disse isso, que o voluntário ele não recebe, não é porque ele não mereça o pagamento, é porque não há pagamento que consiga expressar o que ele merece. E faz todo sentido, né? O voluntário, ele é a pessoa que, em troca de absolutamente nada, sai de casa para fazer o outro feliz. Isso pode ser numa instituição, isso pode ser através do futebol, da música, da filantropia, isso pode ser através de diversas formas, de instituições religiosas, de organizações de classe. O importante é fazer a sua parte. E isso nós precisamos fazer diariamente. Ao acordar, olhou ali ao espelho, você tem que se perguntar, o que eu vou fazer hoje, ao longo do meu dia, que está iniciando agora, o que eu vou fazer para tornar a vida de alguém melhor? Se você não se fizer essa pergunta, a sua vida perdeu a grande importância que tem. Porque a nossa vida, ela foi feita para tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Se isso não acontecer, repense o seu modo, repense a sua filosofia, porque algo está errado. Então a gente tem que tentar escrever um pouquinho melhor a história das pessoas. Isso é o mais importante. Bom, a gente entendeu um pouco do conceito de neutralidade envolvido dentro, enfim, da Cruz Vermelha. Mas fala um pouco pra gente como que isso foi conquistado, sabe? Eu acho que em posições como o que a gente tá vendo agora na Ucrânia, a Cruz Vermelha, ela intervém de certa forma, mas de uma forma neutra. Como é que os países, o mundo inteiro conseguiu ver a Cruz Vermelha dessa forma neutra? Como foi que ela adquiriu esse poder?
realmente essa característica ela não foi construída da noite para o dia. Como todas as grandes coisas importantes na vida, né? Respeito, confiança, maturidade, tudo isso leva tempo e é fruto de muito trabalho e construção diária. A Cruz Vermelha passou a participar, né, dessas situações de conflito, exercendo a sua neutralidade, e cada conflito foi provando a importância da Cruz Vermelha, desde o seu surgimento, desde a atuação e da visão que o Henri Dunant teve na Batalha de Solferino, né, na Itália, e vendo que ali havia necessidade de uma instituição de socorro. A partir desse momento, todos os grandes conflitos que a Cruz Vermelha esteve presente, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, grandes outros conflitos, né, a Cruz Vermelha participou ali, mantendo o seu princípio da neutralidade, porque sabia que era necessário entrar e sair da zona de conflito sem tomar partido. E isso é o que caracteriza esse princípio tão importante da neutralidade. Saber que nós não estamos ali para participarmos das hostilidades, saber que estamos ali para socorrer o ferido de ambas as partes. Nós não temos ali preferência de nações, nós não temos lado e não fazemos torcida. Esse é o maior ponto importante que deve ser levado numa situação de conflito. Você não ter lado. Cumprir o seu papel. Vai, socorre, resgata, leva o donativo, cumpre o seu papel institucional, mas preservando esse princípio tão importante. Como que faz para ser um voluntário da Cruz Vermelha? A gente ouviu um pouco desse lado, como é que ele é? É importante, né? Eu já estou vendo aqui na bancada 3 futuros voluntários, né? Estão comigo nessa? Vamos ver. É importante, né? E a gente saber que o voluntariado é importante porque as pessoas depositam nele um simbolismo muito significativo, que aquele voluntário que não é do governo, que não é da prefeitura, que não é de ministério A, B ou C, mas ele vem de um organismo que é independente, plural e que quer apenas realizar filantropia, como a Casa de Vovó Dedé. Não tem vínculo público, né? Não tem vínculo estatal, não tem vínculo com governos. Isso torna ainda mais precioso. Essa é a importância do terceiro setor. O terceiro setor ele se coloca ali para ajudar a sociedade, ajudando também políticas públicas, ajudando o Estado a desempenhar o seu papel, sendo o braço do Estado onde o Estado não consegue chegar. Isso é uma máxima. E é esse voluntário que realiza isso, né? Eu já falei aqui que é, sem dúvida, a peça-chave dessa grande engrenagem que é a Cruz Vermelha. E se tornar um voluntário é ainda mais fácil. O voluntário é aquele que se predispõe a ajudar, aquele que tem um tempo e reconhece que esse tempo pode servir para ajudar a fazer o bem. Então, você que está nos acompanhando agora através dessa live, né? Através dessa transmissão aqui, a gente está ao vivo, né? Também Sim. pelo Facebook. Isso. E tem muita gente acompanhando, depois vão compartilhar também essa programação aqui da rádio. E você que está em casa, saiba que é importante participar e é importante se comprometer, independente da sua formação. E eu vou levantar aqui um ponto de interrogação. É importante ser da saúde para fazer parte da Cruz Vermelha? Não. É necessário ter boa vontade. Você pode ser uma dona de casa, você pode não ter formação, você pode não ter aquele currículo, né, altamente invejável, você é uma pessoa simples, mas gosta de ajudar. A Cruz Vermelha é o seu lugar. Claro que cada um vai atuar na sua determinada área. Tem pessoas que têm uma formação específica para resgate, é socorrista, né, trabalha com resposta a incêndio e tem toda uma formação específica, ou é enfermeiro, técnico de enfermagem, ou então é do direito, ou é da psicologia. Cada área é importante para a Cruz Vermelha, mas o papel principal é a boa vontade. Antes do currículo, e isso é importante, né, porque antecede qualquer grade curricular, antecede qualquer formação, qualquer censo. Você, tendo tempo e boa vontade, é a peça que estava faltando
na nossa missão humanitária. Que bacana. E o senhor acabou de falar algumas áreas onde os voluntários podem se encaixar. Eu quero saber se a comunicação, que é o ambiente onde a gente está, também se encaixa em uma dessas áreas. Plenamente, né? Hoje não há mais nenhum tipo de atividade, eu diria de atividade em geral, nem atividade comercial, empresarial, atividade pública, né? Nenhum tipo de atividade, seja ela artística, cultural, que não precise de um ponto chamado comunicação. Né? A comunicação ela é fundamental porque você precisa vender a concepção da ideia. Alguém gerou aquele projeto, alguém pensou na execução dele, mas se não há uma conscientização em massa, né, sobre a importância daquele projeto que foi gerado por alguém, seja uma instituição, uma empresa, o que for, aquele projeto ele é fadado ao fracasso. Por isso que é necessário hoje você fazer e mostrar que fez, principalmente em organizações, porque se nós compreendermos aqui que cada doador da Cruz Vermelha, que doa uma cesta básica, que doa roupa, que ajuda ou que financia um projeto específico, esse doador ele precisa e deseja ver o retorno daquilo. E o retorno é a população sendo atendida. Então eu não posso encaixotar um projeto e não dar a devida repercussão. Esse projeto ele tem que ecoar, ele tem que ser visto, né, para que dê mais frutos. Se a pessoa doou esse ano para vítimas da seca, né, pessoas que são afetadas no interior do estado, e viu que o projeto de fato chegou na ponta, aquela família recebeu o alimento na mesa, ano que vem há uma grande probabilidade dessa pessoa voltar a doar. Mas se não houve promoção disso, e tem que haver promoção humanitária no Brasil, é necessário que as pessoas compreendam que o bem ainda é superior ao mal. É necessário compreender que existem mais pessoas voltadas a ajudar, a ensinar, a construir, do que as pessoas que não pensam dessa forma e torcem pelo contra. Acho que isso é o mais importante, né, que deve ser levado em consideração quando se fala de voluntariado, quando se fala de organizações filantrópicas, é saber que eu tenho uma responsabilidade, um compromisso, e esse compromisso deve ser feito a todo custo. Sim. Ajudar as pessoas. A gente ouviu um pouco alguns dos atos feitos pela Cruz Vermelha, como a doação de sopas, em alimentos, mas conta um pouco pra gente em quesito do Ceará, o que é que vem sendo abordado aí? Para complementar a sua pergunta, quando a pessoa ouve, muitas pessoas quando escutam a Cruz Vermelha pensam que ela só ajuda em coisas grandes, como guerras e tudo, mas na verdade é muito pelo contrário. Por exemplo, a Cruz Vermelha brasileira, na região do Norte e Nordeste, ela ajudou dando quase 9 mil kits escolares para as escolas, é correto? E, presidente, eu queria saber como é essa relação com as escolas, da Cruz Vermelha com as escolas. Esse projeto que você citou agora, ele aconteceu com o financiamento da Embaixada do Reino dos Países Baixos, né? Eles doaram a Cruz Vermelha Brasileira, um projeto que foi executado pelo órgão central da Cruz Vermelha Brasileira, inclusive chegou aqui ao Ceará. Nós ajudamos a Prefeitura Municipal de Caucaia, né, já a impulsionar os projetos na área de educação, que tem avançado bastante naquele município, e a Cruz Vermelha chegou para reforçar isso. O retorno da volta às aulas, toda a prevenção disso. Então aqui no Ceará foram selecionadas 2 cidades, Caucaia e Mombaça também, no interior do estado, que recebeu esse projeto do kit Volta às Aulas. Esse kit, ele fomenta a educação, é um kit bem robusto, inclusive, vem caderno, lápis de cor, canetinha, lapiseira, borracha, apontador. Além disso, né, todo o material que é necessário no ambiente escolar, o kit também vem máscara, álcool, né, que as crianças vão utilizar no dia a dia nas aulas, e um informativo falando sobre a prevenção de Covid-19. Então, é necessário projetos como esse. Mas, além disso, a Cruz Vermelha aqui no Ceará tem atuado em diversas frentes. Nós temos departamentos voltados à prevenção de desastres, e desastres têm acontecido com muita frequência no Brasil, e isso é um problema que deve ser revisto. As cidades do interior do estado, as cidades do país precisam repensar melhor as condições das defesas civis, as condições das áreas de risco, e a população não pode estar convivendo, habitando essas áreas. Mas isso é um projeto
planejado, né? A gente está falando aqui de cidades planejadas e nem sempre há esse ordenamento urbano, né? E a Cruz Vermelha tem feito esse mapeamento, planejando junto com as secretarias nos municípios, junto com as prefeituras, tentando encontrar o melhor caminho. Junto a esse planejamento, além disso, nós temos feito também incansáveis campanhas de arrecadação de alimento, e isso tem sido uma marca ao longo da trajetória da Cruz Vermelha aqui no Ceará. É uma organização que tem arrecadado muitos donativos, destinando isso para as famílias carentes do interior do estado e também das áreas da periferia da capital. Também são ações de saúde que nós temos feito aqui, que são importantes, ação de promoção de saúde, são ações de rua, onde a Cruz Vermelha fica uma manhã inteira realizando verificação de pressão arterial, verificação de índice glicêmico, aplicação de flúor. Talvez seja o único contato que aquelas pessoas têm com noções básicas de saúde, seja nesse primeiro encontro com ações da Cruz Vermelha. E são ações importantíssimas, né? Porque garante acesso à saúde, saúde preventiva, e isso é importante para que a gente possa ter uma população mais conceituada. Também, andando em paralelo a isso, nesse período de pandemia, a Cruz Vermelha começou campanhas com apoio do órgão central de distribuição de kits de equipamento de proteção individual. Então nós passamos a doar para profissionais de saúde equipamentos como máscara, luva de látex, avental cirúrgico, máscara face shield, álcool gel, tudo isso pensando no cuidado da pandemia, né? Continuando também com ações da pandemia, nós intensificamos ações de sanitização, que é aquela ação onde o técnico vai com a bomba pulverizadora, né, aplicar a substância para tentar diminuir aí a proliferação dos altos índices de Covid aqui no interior do estado. Foram mais de 70 cidades visitadas pela Cruz Vermelha na realização da desinfecção. Isso também é muito importante para evitar o avanço de mais uma onda do vírus. Então são ações como essa, né? Ao longo da nossa história, nós temos feito também muita capacitação em primeiros socorros, né? Vejam só, percebam isso. Se uma pessoa tiver uma formação básica em primeiros socorros, quantos acidentes ela não pode evitar? Quantas pessoas ela pode salvar? Isso tudo através de uma formação que é básica, que é necessária, mas muitas vezes não ocorre, né? E isso tem sido uma prática nossa de idas aos municípios do interior do estado, falando sobre essas formações, levando essa cultura do aprendizado, da prevenção e de baixos riscos. É isso que a Cruz Vermelha tem feito. Se eu fosse pontuar, eu teria que passar a tarde aqui nessa transmissão, falando aqui na rádio de Vovó Dedé, explicando o trabalho da Cruz Vermelha. E eu falo isso com muito orgulho, sabe? Mas não é aquele orgulho baixo, aquele orgulho mesquinho, banal, não. É o melhor sentido do significado da palavra orgulho. É o orgulho de dizer que estou usando esse símbolo. É o orgulho de dizer que pessoas estão sendo alcançadas por conta da Cruz Vermelha. Através disso, eu me sinto orgulhoso de presidir os trabalhos da instituição aqui no Ceará. Senhor presidente, a gente ouviu um pouco sobre alguns meios de comunicação, sobre alguns desses assuntos. E dentro da comunicação, hoje em dia, a pobreza menstrual é um assunto muito, muito envolvido ali, enfim. Porque a gente sabe da quantidade de pessoas que menstruam em locais de baixo saneamento básico, de pessoas que moram na rua. Como que a Cruz Vermelha pode atuar nesses casos ou vem atuando? Esse também é um outro grande projeto, né, que foi financiado pela AUES Brasil e em grande escala, né, a distribuição de absorventes a meninas que não têm acesso a isso, por mais que a gente esteja falando aqui, pessoal, de um mero absorvente. Ah, mas isso é bobagem, isso não tem a menor importância. Pode não ter para quem tem talvez um poder aquisitivo melhor, uma condição financeira estabilizada, mas para milhares e milhares de meninas da periferia, do interior do estado, de outras capitais do país, isso ainda é artigo de luxo. Não deveria ser, né? Deveria ter um acesso pleno a toda a população que necessita. Mas temos ouvido bastante relatos de garotas que têm utilizado material inapropriado para esse tipo de coisa
pedaços de pano. Isso chega a nos remeter a um estado não civilizado ainda, né? A situações como essa. Mas é o que temos, né? E a Cruz Vermelha foi responsável por esse grande projeto, junto com a AUES, de desenvolver essa grande ação, essa grande campanha no enfrentamento à pobreza menstrual, e tem sido muito bacana saber que a gente está chegando onde as pessoas precisam, de uma forma direta, simples, sem enrolação, chegando onde as pessoas precisam, levando ali o absorvente, com uma grande parceira. E a gente está vendo isso também, é importante citar aqui, que as empresas estão atentando para isso. A exemplo da AUES, que é necessário não somente vender, é necessário também financiar projetos bacanas, é necessário acreditar no poder do bem, é necessário investir em ações como essa. Isso mostra que a concepção das empresas também estão mudando. Fazer o bem talvez é a palavra de ordem, né? O momento pede isso. Em qualquer que seja o cenário, talvez na questão do combate à fome, nos cuidados do meio ambiente, na questão da dignidade humana, as empresas estão se atentando para isso, e a Cruz Vermelha agradece os parceiros. Eu quero até aproveitar esse espaço aqui para agradecer os nossos parceiros, né? A Nestlé, que tem sido aí uma grande amiga da Cruz Vermelha, financiando projetos importantes. A SBP, empresa que trabalha com repelentes, inseticidas, também uma grande parceira de ações de combate à arbovirose. A dengue está aí, está vindo com tudo, né? Até é importante falar isso. Sim. Preserve a sua saúde, se cuide, faça aquela varredura na sua casa, cuidado com a água no pneu, garrafa viradas para baixo. A gente está falando de Covid o tempo todo, Covid, e esquecendo de outras questões, né? A gente está vendo aí também um novo surto de dengue, de zika, de chikungunya, que está vindo com tudo. É necessário o apoio irrestrito da população. Então são empresas como essas, né, que eu citaria aqui diversas, né, como o apoio da Embaixada de Taiwan, que também, com uma parceria com a Cruz Vermelha Nacional, apoiou ações aqui no estado, e além já citada Embaixada do Reino dos Países Baixos, que apoiou esse projeto, né, de crianças voltando às aulas com segurança e com material escolar. Teriam tantos outros parceiros, tantos outros atores que estão conosco. Agradecer também aqui o apoio do Grupo M. Dias Branco, que sempre tem mandado doações bem interessantes para a gente. São biscoitos recheados, massa de brownie, biscoitos que servem para alimentar pessoas, né, instituições com projetos diários, com projetos continuados. E o que a gente tem para dizer é isso. Muito obrigado. Muito obrigado por acreditarem na nossa marca. Muito obrigado por acreditarem nos nossos projetos. E a Cruz Vermelha não faria nada sem os parceiros. Mas agradecer prioritariamente ao voluntário, à voluntária que sai das suas casas, que acreditam, que vestem, e não é só vestir, vestem e também passam a suar a camisa, o colete, no dia a dia com os nossos projetos sociais. Muito legal. A gente viu um pouco de conceito de humanidade, universalidade em todos esses quesitos, em todas essas marcas que ajudam a Cruz Vermelha. Mas voltando a um assunto muito atual da comunicação, uma coisa que me chama muita atenção é o fato da neutralidade. A gente sabe que hoje em dia o mundo é muito político. Como que um atuante da Cruz Vermelha não se abstém dessa neutralidade por meio de todas essas corrupções que vêm, enfim, de todos os lados, essas políticas que estão vindo de todos os lados? Primeiro, é necessário compreender que esse juízo de valor que você está colocando aí, dessa análise um pouco mais fria, mais pragmática sobre a corrupção, sobre quem é corrupto, sobre quem não é corrupto, esse juízo de valor não deve ser feito por um voluntário da Cruz Vermelha. Nosso papel é simples, é direto, é realizar o atendimento, é realizar o serviço e ajudar a população que está precisando. Essa análise, que ela também não é menos importante, essa que você está colocando aí, sobre corrupção, sobre senso de justiça, ela deve ser feita por quem de direito. E nós temos dispositivos legais para isso. Existe Ministério Público, Procuradoria-Geral, então cabe a quem de direito cuidar das suas atribuições. A Cruz Vermelha não vai fechar os olhos para isso, mas nós acreditamos que esse envolvimento
ele é desnecessário, porque ele pode criar um ruído de comunicação. Imagine só a Cruz Vermelha fazendo análise prévia sobre o comportamento de governo A, B ou C. Sim. Isso iria criar, sem sombra de dúvida, um desgaste. Esse juízo não pode ser feito por agentes da filantropia. Nós, enquanto terceiro setor, precisamos estar atentos às necessidades da população. Ação de saúde, ação de direitos humanos, ações de inclusão social. Esse é o nosso norte. Esse papel, ele é importante, mas deve ser feito por outros atores que se propuseram a isso de forma constitucional, de forma estatutária, né, que são atores que já têm historicamente um papel voltado a isso. Sim. Entendi. Eu estava lendo um pouco aqui as principais atividades da Cruz Vermelha, e o que me chamou bastante atenção é a ajuda à procura de pessoas desaparecidas. E eu quero entender como a Cruz Vermelha auxilia essas famílias que querem procurar seus entes queridos que estão desaparecidos. Quero entender um pouco sobre isso. Muito bacana. Esse é um assunto muito interessante e que acompanha a Cruz Vermelha desde os seus primórdios, né? Se nós pararmos para avaliar bem, cada conflito e cada situação dessa, seja de tragédia, ela vai gerar uma espécie de deslocamento territorial. O que nós estamos acompanhando agora na Ucrânia? Muitas famílias estão se refugiando em países vizinhos, né, como a Polônia, por exemplo. Mas existem algumas situações que o cidadão daquele determinado país, ele nem sai da fronteira. Ele acaba se deslocando. Ele vai de um estado para outro, de uma província a outra, de uma cidade a outra. De todo modo, muitas vezes ali se perde uma criança, se perde um filho. E isso tudo gera um trauma sem tamanho para aquela família. E depois de todo aquele conflito ter passado, quando será que aquele pai, que aquela mãe vai reencontrar aquela criança? Então a Cruz Vermelha criou um departamento, que é o Departamento de Laços Familiares, né? Esse departamento de restabelecer esses laços, que é o RLF, ele trata justamente disso, de reconectá-las, né? De fazer busca ativa, de cruzar informações em banco de dados, de se trabalhar essa busca conceituada e chegar a um ponto preciso, né? Eu vou citar aqui um exemplo disso. Nós estávamos numa Assembleia Geral no Rio de Janeiro, eu estava lá nessa Assembleia e a reunião foi interrompida para dar uma notícia boa, dizer que uma senhora que era polonesa, que tinha desaparecido, né, no tempo da guerra, ela tinha sido reencontrada aqui no Brasil. E essas informações já seriam dadas também à Cruz Vermelha como um ponto importante de trabalho exitoso, né? Eu acho que isso tem que ser colocado. E aí a família foi informada daquela senhora ter sido encontrada e anos depois do conflito ter ocorrido. Então são coisas assim que levam o nosso trabalho a ser tão plural. Da mesma forma que a Cruz Vermelha está atuando na área de conflito, garantindo ali o atendimento à população, garantindo o apoio aos civis, da mesma forma, a Cruz Vermelha também está pensando em restabelecer laços familiares, procurando pessoas desaparecidas, procurando indícios de pessoas que desapareceram por catástrofe, por situação de conflito. Isso mostra um papel diverso. Nós não teríamos aqui uma linha tão direta a citar de qual seria o nosso papel. Talvez para outras organizações é muito fácil. O meu trabalho é fazer isso. Uhum. A Cruz Vermelha, ela faz diversas coisas de uma forma muito conceituada, de uma forma muito plural e se adequando aos novos tempos. É claro que nós não somos mais aquela mesma instituição criada em 1863. Tivemos que nos adaptar a novos tempos, nos reformular, mudar a linha de atuação, mas mantendo o mesmo princípio, mantendo a mesma coerência das ideias, que isso determina a nossa identidade, isso diz muito sobre quem nós somos. Sim, sim. E saindo um pouco de todos os trabalhos, indo para o pessoal, como o senhor se sente de realizar tantas tarefas, tantas coisas filantrópicas, tantas coisas que ajudam a humanidade a ascender de certa forma? Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que olho para o espelho e digo, olha, vou fazer uma coisa boa hoje, vou fazer a minha parte.
talvez eu não teria a falsa ilusão e a pretensão de achar que o que eu faço muda o mundo. Talvez é muito pequeno, é irrisório, né? É insignificante o que o Alain Damasceno faz pelo trabalho na Cruz Vermelha. Mas isso seria, talvez, um pensamento que certa vez um pensador colocou sobre a gota que está no oceano. Eu sou apenas uma gota no oceano. Mas se você atirá-la de lá, o oceano sem dúvida ficará bem menor, né? Sim. Porque nós todos somos pequenas gotinhas que estamos lançadas nessa sociedade, melhor dizendo, aqui no Ceará, na capital Fortaleza, e essa gota tem que fazer a diferença nesse enorme oceano de problema. Eu me sinto feliz por isso. Respondendo de uma forma direta, Sim. sem dar mais voltas aqui. Eu sou feliz por saber que, de uma forma pequena, me coloco para ajudar uma causa tão grande como é a Cruz Vermelha. E fazer a vida das pessoas um pouquinho melhor. Se nós conseguirmos isso, ver o sorriso estampado no rosto das pessoas, eu posso dizer o seguinte: ganhei o meu dia, posso ir para casa, posso dormir satisfeito, porque se isso for mudar o mundo, eu estou fazendo um pouquinho. E é isso que a gente está acostumado a fazer. É isso que vocês estão fazendo aqui. Eu conheço essa casa, conheço o projeto, conheço quem toca e sei do coração dessas pessoas. Ao conversar com o Wagner, ao conversar com o Augusto, que são pessoas que vivem o dia a dia da casa de Vovó Dedé, e de tantos outros profissionais, a gente percebe que isso aqui é fazer o bem. Ah, mas é só uma casa. Ah, mas é só uma aula de música. Mas é só um programa de rádio. Talvez para outras pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui não é apenas um programa de rádio. Poxa, esse é o programa de rádio. Tem uma grande diferença nisso. A gente está falando de inclusão, a gente está falando de profissionalizar uma categoria, a gente está falando de oportunizar, e vocês são a nossa matéria-prima. A casa não funciona, não é com parede, não é com microfone, é com a matéria-prima humana que é de melhor qualidade. Gente talentosa, que se apresenta fora do estado, em outros países, gente que busca, que aprende. É isso que nós precisamos fazer. Incorporar esse sentimento de participar, de serviço, de prestar algo em prol da sociedade. Se eu faço isso, se a Casa de Vovó Dedé está fazendo, se a Cruz Vermelha já desempenha isso, o nosso sentido de vida já está concluído. Né? A gente pode até dizer, download concluído com sucesso. Né? Já foi feita aqui a nossa missão e a gente pode, de uma forma muito salutar, dizer que o mundo seria bem melhor se cada um de nós tivesse esse sentimento de dever cumprido e de tentar ajudar as outras pessoas. A gente ouviu um pouco da sua fala, da fala do senhor, sobre nós jovens como voluntários da Cruz Vermelha, mas conta um pouco mais sobre essa atuação da gente de 16, 15 anos que está aqui. Pois é, tem muita gente que está indo para a Cruz Vermelha fazer esse trabalho humanitário e não chegou à maioridade. Né? Isso não é um empecilho. Cada um tem o seu lugar já reservado, já falei isso no início aqui do programa, e cada um tem o seu espaço garantido na instituição. Claro, resguardando aqui as devidas características. Eu não posso colocar um jovem de 16 anos a participar de uma ação de resgate em Petrópolis, onde ele tem uma grande probabilidade de ficar numa missão dessa por 20, por 30 dias ausente da família, longe de casa, e ainda correndo o risco de acontecer algo porque está numa zona quente, Sim. numa zona de tragédia. Né? Isso tem que ser levado em consideração. Mas em ações pontuais, nós temos contado com muitos adolescentes que têm nos ajudado. Existe um termo, né? esse termo de responsabilidade, o pai, o responsável, também assina, onde o jovem pode atuar junto conosco, participando de ações de distribuição de roupa, de brinquedo, ações lúdicas com pintura de face, brincadeiras. Então tudo isso a gente envolve essa garotada que está disposta a ajudar. E eu quero mais uma vez aproveitar aqui o programa para dizer isso. A juventude não quer mais nada. Você já ouviu essa frase já? Todo dia tem alguém que acorda com isso na cabeça e diz assim,
é porque essa nossa juventude não quer nada. Não quer nada aonde? Porque na Cruz Vermelha produz. Aqui na casa de Vovó Dedé estão a 1000 por hora. Eu não sei onde é que essa garotada não está produzindo. Então é necessário empoderar a nossa juventude. A gente quer atuar sim. E eu vou me incluir nessa também porque eu também não estou velho, não. Está nascendo ainda um cabelinho branco aqui, outro ali na barba. Não dá nem para ver no vídeo, né? Não. Ah, ainda bem, tá. Então a gente tá nessa mesma caminhada, né? De saber que o espaço está dado e eu quero mais uma vez chamar aqui todo mundo que está acompanhando a nossa transmissão a fazer parte da Cruz Vermelha, a criarmos projetos em conjuntos e esse é o seu lugar, né? Você pode atuar junto conosco aqui e fora do Brasil. Tem pessoas que dizem, eu quero fazer parte da Cruz Vermelha, eu vou atuar no Afeganistão, eu vou atuar na Síria. Vamos começar fazendo aqui. Tem um projeto aqui no Pirambu, tem um projeto aqui nas Goiabeiras, tem um projeto no Janguru Sul. Vamos começar fazendo em casa. Uhum. Se a gente começar a fazer o nosso dever de casa, a gente muda Fortaleza. Nós transformamos o Ceará. E depois a gente pensa em executar a nossa atividade lá no Oriente Médio. Mas tem muita coisa a fazer aqui. Tanto na área de violência urbana, quanto de inclusão social, de acessibilidade, de programas de direitos humanos, de inclusão da terceira idade. Tem muita coisa bacana pra gente fazer. Vamos começar a fazer o nosso aqui e a gente vai dando saltos maiores ao longo da caminhada. Mas o importante é saber que o jovem, o idoso, ele não pode estar à margem do processo. Cada um desses atores são importantíssimos para a construção dessa nova sociedade que a gente está tendo hoje. Sim. E é uma sociedade adultocêntrica, porque o adulto ele tem o seu lugar aqui de direito. O adolescente, ele ainda não começou a produzir, então ele não é bom para esse mercado. O idoso já deixou de produzir, então está fora. Então é muito complicado, né? Então o que a gente está falando é de mudar a mentalidade, de se provocar novas discussões e dizer, é importante trazer o jovem para o centro das discussões. E dizer, eu sou o senhor e o autor da minha própria história. A gente tá falando muito de juventude agora, e uma coisa que eu acho que a nossa juventude trouxe muito em pauta e de uma forma brilhante foi trabalhos a respeito de saúde mental, de, enfim, todos esses setores. Fala um pouco se a Cruz Vermelha passou a atuar nesses locais, passou a trazer um pouco de assistência para essa fala. Também atuamos nisso, né? Criamos um departamento de apoio psicossocial dentro da Cruz Vermelha, que compõe a nossa estrutura hoje. E esse trabalho, ele é voltado a algo que hoje tem um fator muito desgastado. A mente humana, com a atribuição da internet, de outros adventos, parece que a mente humana tem ficado a cada dia mais cansada e mais debilitada. E há uma grande procura por profissionais da psicologia, da psiquiatria, pessoas que estudam o comportamento humano. E é necessário saber que o voluntário e aquele que foi beneficiado com a ação do voluntário, ambos precisam do apoio psicossocial. O voluntário, porque ele vai para uma área de tragédia e que se depara ali com tantos problemas, mortes, crise, e ele não sabe como responder aquilo. Então, ele também precisa passar por um atendimento de apoio psicossocial. E a população, por algo já óbvio, né? A população já está enfrentando aquele problema, sentindo na pele, vivenciando aquele drama. Dessa forma, é necessário que ambos recebam esse apoio. Hoje, na Cruz Vermelha, nós já temos esse atendimento acontecendo através de um telefone, onde você conversa com o psicólogo, isso tudo mantendo a linha do sigilo, né? Você conversa com o profissional, recebe ele a orientação adequada e já passa a ter aquele atendimento gratuito para os voluntários da Cruz Vermelha. E estamos fazendo também o atendimento de APS nas áreas onde nós realizamos o nosso atendimento básico de saúde, que são essas campanhas de promoção, com orientação de saúde bucal, com orientação sobre DSTs, sobre arbovirose. Nessa mesma ação, nós também oferecemos
essa orientação sobre apoio psicossocial, que hoje é uma realidade. Todas as famílias precisam desse apoio. O que antigamente, né, as pessoas diziam que isso era bobagem, né? Até diziam, coisa da cabeça, isso é frescura. Se dizia muito isso, principalmente no Nordeste, né? Isso é bobagem, isso aí é frescura de criança e tal. Não, nós precisamos compreender melhor todas essas inquietações humanas. E respondendo dessa forma, a Cruz Vermelha também está atuando nessa linha, com esse cuidado, dando esse apoio de atendimento psicossocial. Já é uma realidade. E, presidente, o senhor falou como participar como voluntário. Agora eu quero saber como que faz para doar qualquer valor, ou seja, qualquer coisa, para a Cruz Vermelha. A sociedade pode participar junto com os nossos projetos, né, doando alimentos não perecíveis, cestas básicas, água, roupa, brinquedo, material de higiene pessoal, tudo isso. Ele faz parte hoje, né, de uma série de materiais que são destinados a famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, esse material chega na Cruz Vermelha, é feita uma triagem para saber se está em bom estado, com validade apropriada, é feita a embalagem e o envio disso aos municípios, né? Então, cada um pode doar, seja a doação do material em si ou através de uma doação financeira. Você pode procurar a Cruz Vermelha através das nossas redes sociais. Posso divulgar? Claro. No Instagram, Cruz Vermelha Brasileira CE, e no Facebook, Cruz Vermelha Brasileira Ceará, ou através do nosso telefone, através do contato telefônico, DDD 85 aqui de Fortaleza, 3182-3441. 3182-3441, você liga, se informa e passa a ter contato com os nossos dados bancários, faz a sua doação, mas o importante é saber que você também pode doar o seu tempo. Assim como está fazendo a sua doação, pode doar o que há de mais precioso, que é o seu tempo, que é o seu suor, que é a sua boa vontade. Se isso for feito, o nosso trabalho vai continuar talvez por mais 150 anos, que já é o nosso tempo de atuação, e quem sabe por mais 300, 500 anos, e a instituição não pode parar. A gente ouviu um pouco sobre a atuação em periferias, e eu acho que quando a gente fala de Fortaleza, isso é um assunto que vem muito aí ligado. Conta um pouco pra gente qual a atuação da Cruz Vermelha atualmente nas periferias, em locais, até mesmo como a Barra do Ceará, que é onde a Casa de Vovó tá situada hoje em dia. São projetos dos mais diversos, né? A gente tem feito bastante cursos de primeiros socorros para a juventude, né? Junto com comunidades. Então a gente faz esse mapeamento dessas áreas mais vulneráveis. Esses cursos sempre ocorrem com lideranças comunitárias, até porque a liderança comunitária é quem está na base. Ela conhece a realidade da comunidade, ela está ali no dia a dia. Então nós temos feito hoje muitos cursos de primeiros socorros para comunidades de Fortaleza, geralmente comunidades da periferia, não é? E, propriamente dito, também essa doação de cestas básicas. Muitos bairros da periferia de Fortaleza têm recebido essa doação de cestas básicas da Cruz Vermelha. E isso de uma forma bem presente, sabe? Com começo, meio e fim. Recebendo com uma programação. Fizemos agora também seleção de alguns bairros para receber um projeto em parceria também com o órgão central da Cruz Vermelha, a doação através de um cartão de benefício, né? E muitas pessoas foram agraciadas com esse projeto, que não era a cesta básica, era um cartão, que é um cartão Vale Refeição, onde você mesmo passa a escolher. Sim. Nada melhor do que você dizer o que você quer comer. Porque eu posso chegar com a cesta básica, é benéfica? Sim. Mas se você tem a autonomia, a dignidade de comprar e decidir o que quer comer, isso é perfeito. Incrível. Né? Então, isso é o melhor dos mundos. A gente vai poder ter ali na mesa o que a criança gosta, o que o meu marido, a minha esposa gosta. Isso vai dando uma outra dinâmica ao formato da ação humanitária. Então, se a gente puder elencar aqui, diversas ações estão acontecendo na capital cearense. Desde promoção de saúde, a doação de donativos, a formação, concursos de primeiros socorros,
muita coisa tem acontecido e muita coisa boa pra gente que precisa, pra gente que trabalha, pra gente que tem dignidade e que precisa apenas de um impulso, né, dessa rede do bem. A gente costuma dizer que é uma corrente e esse elo não pode ser quebrado. Agora imagine uma grande corrente, que são pessoas do bem, uma grande corrente unida para transformar a vida das pessoas. Agora, se um sai, já quebra o elo. Sim. É por isso que é importante todo mundo ficar junto e construir esse caminho unido, coeso, de forma coerente. Senhor presidente, a gente teve um bate-papo aqui bem bacana, mas a gente tá chegando ao fim. E pra gente ir encerrando, deixa um recado, fala pra todo mundo que tá ouvindo a gente, todo mundo que tem a intenção de ser voluntário, ou até mesmo que se interessou pela Cruz Vermelha, fala um pouco pra eles. Posso falar naquela câmera? Pode. A vocês que nos acompanham, nosso muito obrigado. E dizer que o que está acontecendo aqui hoje, eu vou me incluir nisso também, é um bate-papo de 4 jovens que talvez tivesse tudo para dar errado. Tudo para não fazer nada de proveito. Mas escolhemos trilhar esse caminho. O caminho de ser um jovem cidadão, de acreditar no nosso potencial, mas porque alguém, em determinado momento, acreditou que isso era possível. Instituições fizeram acontecer. E isso é importante para democratizar os acessos. Programa de rádio era feito por figurões que já estavam nos seus pedestais há tempos e tempos. A juventude fazendo programa de rádio, apresentando programa de TV, em TV aberta. Isso é importante. Desmistificou os pedestais da comunicação. Isso também é mérito da internet. Mas fruto de muito trabalho. O que eu quero dizer a você, menino, menina da Barra do Ceará, de Fortaleza, do Ceará todo, do Cariri, dos Inhamuns, da região da Ibiapaba, você que está aí dizendo que nada vai acontecer de bom na sua vida, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo em busca do profissionalismo, da cidadania, das boas práticas, do caminho direito. Siga no caminho do bem. Você que gosta de ajudar as pessoas, tem como ajudar, tem como fazer, acredita no poder dessa grande corrente do bem, junte-se a nós, junte-se à Casa de Vovó Dedé, junte-se à Cruz Vermelha, ajude a tornar o mundo melhor. Nós somos o presente. E esse presente irá construir uma nova história no Brasil. Então é com essas palavras do presidente da Cruz Vermelha do Estado do Ceará, Alan Damasceno, que a gente vai encerrando mais uma edição aqui do Espia na Rádio Vovó Dedé. E é isso, a gente vai encerrando aqui às 4h22 da tarde do dia 4 de março de 2022. Queria muito agradecer pela presença, pelo bate-papo, por, enfim, toda essa troca de conhecimento que a gente teve aqui hoje. E é isso, a gente vai encerrando mais um programa e até a próxima. Até a próxima semana. Beijão. Isso aí.